No momento inicial, a meditação ela exige um esforço. E isso é um desafio muito grande que os professores de yoga têm, que é conseguir fazer com que o seu aluno se mantenha atento, se mantenha focado naquilo, se mantenha motivado a praticar algo que ele não vê um efeito tão imediato como, por exemplo, se ele corresse e suasse. Ele, tô todo suado, trabalhei pra caramba, o meu corpo tá ótimo, tal. E é um processo muito mais sutil. Você trabalhou um aspecto da sua mente que vai ajudar você em vários aspectos da sua vida. Você tendo a capacidade de se concentrar ali no joelho, como a gente viu, isso vai interferir, por exemplo, quando você estiver lendo um livro, quando você estiver estudando, quando você estiver vendo um filme, quando você estiver se concentrando em uma conversa. Esse processo atencional, ele tem um reflexo em várias áreas da nossa vida e o treinamento, ele se dá nessas técnicas de meditação ou nas técnicas do yoga, como os asanas, os pranayamas e tudo mais. Então, a gente está vendo que algo que você faz internamente num exercício tem um reflexo direto na nossa vida. Para você ser bom no exercício, você tem que vencer esse estágio inicial que é de esforço. Tá? É um esforço para começar, é chato. Eu vou dizer, o aluno não gosta no começo, mas você tem que criar esse sentido. Esse é o papel do professor, é o que eu falo. O que o professor tem que fazer? Ele tem que dar sentido pro aluno. Ele tem que fazer com que o aluno diga assim, realmente eu vou me esforçar para isso, que isso aí faz sentido. Esse é o papel do professor. Então dá esse sentido para ele vencer esse esforço. Num segundo momento, ele vai ter essas dispersões. Ele até vai achar legal, mas ele vai dispersar muito. Então, o papel do professor é retornar ele para o foco que ele se determinou. Quando o aluno está começando, ele precisa da ajuda do professor para voltar. Tanto que, qual que é a meditação que produz mais efeito? É sem indução ou com indução? No médio e longo prazo, sem indução. Porque sem indução você tem mais foco. Agora, quem está começando precisa fazer com indução, porque ele vai ter muita dificuldade de fazer sozinho, ele vai entrar nas próprias armadilhas da mente que vão dizer assim, não vale a pena se concentrar nisso, não faz isso, tal, e ele vai dispersar. Enquanto quando ele tem um tutor, um professor ali dizendo, tá, você dispersou, mas volta. Agora volta de novo. Ele tem alguém ajudando ele dentro desse processo e é mais fácil ele evoluir. Até que finalmente ele chega num estágio avançado, que daí ele consegue fazer isso sem esforço. A meditação, depois que você treina, ela passa a produzir prazer. Então eu falo só do que é chato, que é incômodo e tal, mas isso é no começo. Depois do processo, depois que você dominou, depois que você já consegue, por exemplo, meditar mais de 10 minutos, a meditação passa a ser um exercício de prazer. Pelo incrível que pareça, começa a produzir sensações de prazer, começa a produzir e liberar hormônios relacionados à felicidade e ao prazer. Então a gente tem aí um desafio pela frente, que é conseguir chegar nesse estágio em que a gente vai produzir sensações gostosas no nosso aluno e em nós mesmos. Então é interessante você treinar, você pesquisar e praticar para você poder ali entregar o melhor serviço possível, poder explicar melhor as técnicas para os seus alunos.